Olá, vou contar nesse vídeo de hoje 2 milagres que eu consegui obter. Nem foi para mim, foi justamente para uma pessoa que eu me relacionava à época, para que vocês consigam observar que o Ho'oponopono, mesmo quando é feito direcionado para uma outra pessoa, ainda assim os efeitos eles são bastante promissores. Foram 2 verdadeiras bênçãos, milagres financeiros, coisas que eram impossíveis que pudessem acontecer. Pois bem, o primeiro foi o seguinte: essa pessoa que eu me relacionava, tinha acabado de mobiliar a casa inteira. Então, o dinheiro pagava todas as contas e não sobrava nenhum dinheiro. E o que aconteceu é que o celular dele, um celular caro, acabou quebrando. E ele precisava comprar um outro celular e não tinha dinheiro para isso. E uma pessoa que estava contratando ele para um determinado trabalho, tem um crédito muito alto e ele perguntou se essa pessoa poderia comprar o celular no crédito dele e pagaria, o que ele pagaria seria metade em dinheiro e metade ele iria bater naquele valor da prestação. Dessa forma ele conseguiria comprar o celular e a outra pessoa, ela não teria nenhum tipo de prejuízo, né? Porque por mais que houvesse essa diminuição do crédito dessa pessoa que fez essa compra para ele, ainda assim o crédito dessa pessoa era muito alto. Pois bem, a pessoa aceitou. E aí, como todo o orçamento dele ficou comprometido, ele simplesmente queria uma bênção financeira. E ele acredita no Ho'oponopono, porém ele próprio não faz. Ele próprio nem sequer reza Pai Nosso, Salmo. O homem, às vezes, tem uma certa dificuldade de se comprometer com essas práticas religiosas. E aí o que acontece é que ele falou assim para mim: nossa, muitas vezes você fez essas rezas e ela sempre surtia um efeito positivo. Você podia fazer para aumentar aí, criar algum tipo de bênção financeira para mim, seria muito bom. E eu ri, eu falei, tá bom. Então eu comecei. Então, durante um mês, eu fazia a reza para ele da seguinte forma: eu falava o nome dele e falava que ele era abundante, próspero e rico. Eu repetia: Fulano é abundante, próspero, rico, abundante, próspero, rico, abundante, próspero, rico. Eu falava, né, isso 3 vezes e falava, e ele tem na conta dele, e eu determinei um determinado valor. E aí, depois que eu determinava esse valor, eu colocava: a nossa relação é abundante, próspera, rica. Repetia isso 3 vezes e eu repetia que a nossa relação era uma relação de generosidade. Então ficava assim: fulano é abundante, próspero, rico, abundante, próspero, rico, abundante, próspero, rico. Tem na sua conta tal valor. E a nossa relação é muito abundante, próspera, rica, abundante, próspera, rica, abundante, próspera, rica. Temos uma relação generosa um para com o outro. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu fiz essa reza exatamente por um mês. E aí a coisa mais impressionante aconteceu. No mês o que passou um mês e aí ele foi receber o valor dessa prestação de serviço e ele falou assim pro rapaz: olha, você se esqueceu de abater o valor, né, do celular que você comprou para mim. E aí o cara falou assim: não, eu não esqueci, isso não foi aleatório, não, isso foi intencional. Aquelas 2 prestações já estão pagas, ok? O restante de todas as prestações eu estou dando a você o presente, como um presente. Gente, um celular caro, ou seja, ele pagou apenas 2 parcelas, ele tinha predatado, o que não é aconselhável, tá? Você comprar coisas assim, eu sei que não é aconselhável você comprar coisas no crédito. No entanto, o celular, ele é um meio de trabalho, ele é utilizado
para o trabalho dele. Então, nessa situação, ele se torna uma coisa necessária. E como ele não havia feito o seu planejamento de ter uma reserva financeira, enfim, isso se mostrou necessário nesse contexto de vida dele. O que acontece é que um celular caro, ele pagou, acho que 2, se não 3 no máximo, prestações, e todo o restante, que era bastante dinheiro para o contexto de vida dele, todo o restante ele recebeu como presente dessa pessoa, que nunca tinha dado nada para ele, e ele já tinha prestado diversos serviços para essa pessoa por mais de 10 anos. Então, para você ver, uma pessoa que ele prestou serviço por mais de 10 anos, que nunca teve a generosidade de dar nada, nesse momento foi tocado. Né? Nesse momento foi tocado e abençoou ele. Olha que coisa interessante, né? E de uma pessoa que a gente nunca esperaria, porque ela não tem esse tipo de histórico de generosidade, de altruísmo. Pois bem, aí uma outra situação com essa mesma pessoa foi que ele estava trabalhando no Ano Novo, e obviamente quem trabalha no Ano Novo ganha muito mais dinheiro. E ele prestava um serviço para uma pessoa no Ano Novo que era um milionário, se não um multimilionário. E ele falou assim: eu queria nesse ano receber mais do que o dobro do que eu recebi o ano passado, que foi um dinheiro muito bom, mas eu queria receber mais. Já que você fez todas aquelas rezas para mim e deram certo, faz de novo a reza para mim. E então eu fiz exatamente da mesma forma que eu havia feito daquela. Só que eu estabeleci que o valor que ele tinha ganho, ele ganhava nesse mês, 3 vezes mais. Então eu falava: fulano é abundante, próspero, rico, o abundante, próspero, rico, o abundante, próspero, rico, e recebe nesse exato momento. Aí eu colocava o valor, e era um valor correspondente a 3 vezes do que ele havia ganho no ano anterior, trabalhando no Ano Novo. Pois bem, o que aconteceu? Eu fiz essa reza por 2 semanas. O que aconteceu? Que essa pessoa que já havia contratado ele no ano passado, ele entrou em contato com ele perguntando se ele estava disponível. Ele falou que estava, e ele deu um valor, apesar dele querer, ele deu um valor de 2 vezes o valor de que ele tinha cobrado. E eu falei: você deveria ter pedido 3 vezes, porque a minha reza eu pedi para você 3 vezes e eu não senti nenhuma resistência. O corpo, ele mostra quando tem alguma resistência. Eu não senti ansiedade, eu não senti angústia, eu não senti medo. Então, eu tenho certeza que todo tipo de crença limitante que você tem não existe, porque eu estou fazendo uma oração para você, e essa oração eu peço pelo seu bem. Então eu consigo sentir no meu corpo físico, eu consigo sentir algum nível de resistência, e não estou sentindo. Então você deveria ter acreditado e ter pedido 3 vezes. E aí ele me respondeu da seguinte forma: ter pedido um valor 3 vezes superior ao que você recebeu. E ele me respondeu da seguinte forma: apesar dele ser extremamente rico, ele é o tipo de rico que ele consegue deixar de contratar uma pessoa, abrir mão de um trabalho, se a pessoa alterar simples R$100. Eu pedi o dobro. Então, já por entender o perfil do cliente, eu acredito que ele não vai aceitar nem o dobro. Mas está tudo bem, porque se ele não aceitar, eu fico tranquilo com você no Ano Novo, não trabalho, e eu sei que Deus, ele consegue estabelecer que vai ser o melhor, seja ele aceitando o dobro ou não. O que aconteceu é que o cara rejeitou da mesma forma que ele tinha, esse já sentimento que ele haveria de rejeitar a proposta dele. De fato, o cara rejeitou. E ele falou assim: olha, dessa vez a sua reza não surtiu efeito. Eu falei: querido, nós temos ainda 1 semana para o Ano Novo. Eu falei: eu tenho certeza que vai surtir efeito, porque eu não senti nenhuma resistência durante essas 2 semanas que eu fiz de reza para você. Então, não é uma crença, é um fato. Eu sei que vai acontecer. Você vai ver.
Agora, não pense em nenhum minuto nisso. Viva a sua vida sem pensar em nenhum momento nisso, sem ansiedade, sem angústia, tipo, com um sentimento de se vier, veio, se não vier, tá tudo bem, todas as contas estão quitadas, nós estamos com uma casa linda, estamos felizes, a ceia vai ser maravilhosa. Vive com essa felicidade e com foco no presente, sem ansiedade. Ele falou, tá bom. E aí o que acontece é que passou um dia, 2, 3, no 5º dia, uma outra pessoa ligou para ele e falou assim, estou precisando de alguém para trabalhar para mim no ano novo, você está disponível? Ele respondeu, depende do quanto você tiver disponível para me pagar. E aí o cara simplesmente deu o valor de que ele havia pedido para aquele cara e ele tinha rejeitado, ou seja, ele falou que pagaria um determinado valor que era o dobro do que ele tinha conseguido no ano passado. Como ele já tinha a proposta dele já tinha sido rejeitada, e ele havia feito essa proposta, né? Ele recebeu exatamente a proposta que ele tinha feito pelo cara, sem sequer mencionar o valor, ele só falou, depende do quanto você estiver disposto a me pagar. E o cara fez a proposta que ele próprio havia feito ao cara que contratou ele o ano passado. Eu falei, mais uma vez você tem uma crença limitante. Eu pedi pelo triplo e você é merecedor dele. Aí ele falou, pois é, eu tenho uma crença limitante, estou com medo, então é melhor então eu receber esse valor, que é o dobro, que já é bastante, para mim já é uma bênção muito grande, né, comparado ao que eu recebi no ano passado, do que não receber nada. Eu falei, tá tudo bem, cada um tem o seu nível de consciência e a expansão da consciência, ela se dá no tempo que a pessoa consegue, né, assim realizar. Eu aceitei e falei para ele, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer e você, não sei como, ainda vai receber o valor triplicado, ou seja, o valor 3 vezes superior ao que você recebeu no ano passado. Pois bem, ele foi trabalhar e aí, na hora dele receber o pagamento, adivinha o que aconteceu? A coisa mais impressionante. Ao invés da pessoa pagar o valor acordado, que era o dobro do que ele havia conseguido ano passado, ele deu o triplo. Ou seja, ele deu exatamente a quantia que eu tinha estabelecido em reza, sem R$1 a menos, sem R$1 a mais. Isso foi uma coisa impressionante. Ele pensou que aquilo havia sido um engano. Ele falou, olha, você me pagou, você está me pagando mais do que a gente acordou. Ele falou, eu sei, você prestou um excelente serviço, você merece. Aí ele falou, isso aí é a minha bênção financeira para você. É mais do que o seu serviço, é uma bênção que eu estou te dando. E ele falou exatamente a palavra, você merece. Ele chegou em casa pulando de alegria. E ele falou, inacreditável. Isso não foi uma coisa aleatória, foi exatamente o valor que você havia estabelecido em reza. E ele exatamente falou a palavra, você merece. Não estou te pagando apenas pelo seu serviço, estou te dando um presente, é uma bênção financeira. Olha que coisa inacreditável. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a prática inicial, ela diz que você fazendo a reza, né, você repetindo as 4 palavras apenas para você, você não consegue nem precisar ter contato com o outro, que as suas memórias, quando elas são limpas, elas também limpam no outro qualquer tipo de resistência que tenha na vida do outro, né? Agora, o que vocês devem prestar atenção é que eu segui a minha centelha divina, que significa a minha inteligência superior, que algumas outras pessoas podem dizer que é o Espírito Santo que se conecta a mim, ou seja, eu segui Deus que habita em mim, que é a minha intuição. Então, eu pego o Ho'oponopono, a forma original que ele é feito, e sigo a minha intuição. E a minha intuição me guiou para fazer dessa forma. E não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes, foram diversas vezes. Esses são apenas 2 relatos de 2 bênçãos, 2 verdadeiros milagres que eu consegui financeiros. E prestem atenção que eu fiz para uma outra pessoa.
Então, vocês precisam ter essa flexibilidade de entender que não é porque o Ho'oponopono nasceu de uma determinada forma que ele deve sempre ser praticado daquela forma, porque vocês têm as suas próprias centelhas divinas, então sigam a intuição de vocês. E sim, se vocês têm algum tipo de dúvida de que fazer o Ho'oponopono para uma outra pessoa surte um efeito positivo, se você tem algum tipo de dúvida, a resposta já está nesse vídeo. A resposta é: não tenha dúvida, você consegue intervir fazendo com um nome, fazendo direcionado para outra pessoa, e vai ter um efeito rápido, um efeito promissor se você estiver pedindo para o bem da outra pessoa, ok? Espero que esse vídeo ele consiga ter esclarecido muitas dúvidas de vocês. Espero que esse vídeo ele inspire a vocês a seguirem a intuição de vocês e que vocês possam modelar essa prática que eu realizei, abençoando essa pessoa que eu estava me relacionando, para que vocês consigam abençoar as suas próprias vidas e abençoar a vida de outras pessoas que amam vocês, que honram a vocês e que são amigos, né? São pessoas que vocês desejam um bem. Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal Escola Eu Sou. Obrigada pela inscrição, obrigada pelo like, compartilhe com pessoas que você ama e que você deseja trazer uma bênção financeira.